Olá, Olá, tudo bem, gente? Eu sou a Érica. eu sou a Ana Beatriz. Nós somos advogadas aqui do escritório Dantas e Martins de São Paulo. E nós vamos hoje conversar um pouquinho com você que já está aí, né, trabalhando como médico veterinário, como médica veterinária há um tempinho. E, obviamente, tem diversas dúvidas no dia a dia, de diversas áreas. A gente sabe como é. Ter uma empresa não é simples, né? Demanda muita dedicação. E a gente acaba se surpreendendo ao longo da nossa carreira, da nossa jornada, com algumas legislações, com algumas regras que a gente não faz nem ideia que existem. E às vezes um desconhecimento, uma falta de atenção pode acabar causando uma grande dor de cabeça. E é o caso da legislação trabalhista, né, Ana? Que é Exato. bem pesada para as empresas. E vocês, que já estão aí um tempinho caminhando na vida veterinária, né? Vocês já sabem que para crescer, muitas vezes, quase 100% das vezes, a gente precisa somar forças, então a gente acaba contratando pessoas para trabalharem com a gente, ajudar a alavancar o nosso negócio. E é sobre essas pessoas que a gente quer falar hoje, para vocês trabalharem com mais tranquilidade, sem medo de um dia receber um oficial de justiça na porta trazendo uma intimação de algum processo trabalhista. Exato. Bom, como objetivo aqui é nós sermos bem diretas ao ponto, né? Irmos diretos ao ponto, fazemos um vídeo mais geral, mais informativo. Nós escolhemos 3 dicas fundamentais para você que tem uma empresa e que tem pessoas que trabalham para você evitar problemas trabalhistas, tá? A primeira das dicas seria a seguinte: você tem que saber como contratar quem vai trabalhar com você, tá? A contratação, sempre tem que existir um contrato, esse é o primeiro ponto, né? O contrato escrito, formalizando a relação entre as partes. Mas qual é o tipo de contrato que vai ser firmado? É muito importante que vocês saibam o tipo correto para aquela relação, evitando problemas trabalhistas bem graves, né? Porque se a gente não tem isso bem ajustado, podem vir ações trabalhistas pedindo vínculo empregatício onde não tem, ações com valores bem altos, chegando às vezes a R$ 500.000, de forma fácil, rapidamente chega em R$ 500.000 e inviabilizando o seu negócio. Então, o primeiro ponto é você saber, essa pessoa que vai trabalhar comigo, ela deve ou não ser registrada como empregada? Ela pode não ser registrada? Porque a lei trabalhista, ela exige que aquela pessoa que trabalha para uma empresa com os requisitos de um empregado, né, com todas as características de um empregado, é obrigatório que essa pessoa seja registrada, tá? Mesmo que essa pessoa diga que tá ok e não queira ser, ela precisa ser registrada. E se essa pessoa um dia entra com uma ação trabalhista contra você, ou se o Ministério Público do Trabalho vai na sua empresa, o Ministério do Trabalho e Emprego, você vai ser autuado por causa disso, ou o juiz vai obrigar você, se for uma ação trabalhista, a registrar essa pessoa que tinha as características do vínculo empregatício. É, por isso que a gente fala que é bem importante você enxergar o seu negócio e pensar quem aqui tá comigo que eu preciso de fato, por exemplo, assinar a carteira, tornar meu empregado, né? Botar ela para trabalhar aqui conforme a legislação trabalhista do país. Por exemplo, a gente sempre fala que recepcionista é muito importante, costuma ser uma das mais necessárias que seja registrado em carteira, diferentemente de outros colegas médicos veterinários volantes, que é possível você fazer um contrato de prestação de serviço. Exato. Vocês têm que analisar na relação de vocês, essa pessoa que vai trabalhar para mim, ela tem um horário fixo de entrada e saída? Ela vai receber um valor fixo por mês e eu quero que ela esteja aqui à minha disposição por X horas diárias? Essa pessoa, eu vou ser chefe dessa pessoa ou ela vai ter autonomia? Se vocês vão vendo que essa pessoa de fato é sua empregada, você é chefe, você dá as ordens, você exige horário, ela tem que seguir exatamente o que você manda dentro da rotina de trabalho dela, essa pessoa é um empregado, ela deve ser registrada, tá? Exatamente. Agora, se vocês têm dentro do negócio de vocês alguém que tem autonomia no trabalho, que decide, que faz a sua própria agenda, que decide como vai trabalhar, quando vai trabalhar, que ela é remunerada de acordo com os serviços efetivamente prestados, e de fato ela não é subordinada a você, você não é chefe dessa pessoa, você é mais um parceiro dessa pessoa, aí pode ser um contrato de prestação de serviços para regular a relação de vocês. Muita gente acha que não dá para ter, por exemplo, um médico veterinário trabalhando na sua clínica como prestador de serviço que fala, não, mas como assim ele é autônomo? Ele tem que seguir as regras da minha clínica. Gente, isso não muda em nada. Você pode ter um protocolo de conduta,
dentro da sua clínica e ainda assim ter um prestador de serviço, tá? O que não pode é vocês terem um médico veterinário trabalhando aí dentro, um auxiliar de veterinário, que seja uma pessoa que é subordinada a vocês, uma pessoa que recebe por tempo à disposição, que tem horário para entrar e sair, que tem que tirar férias e avisar vocês como empresa e só fica 30 dias fora, Deus me livre, fica mais. Se vocês têm um médico veterinário, um auxiliar veterinário, pessoas que em tese podem ter uma certa autonomia, mas dentro do seu negócio elas não têm, ou seja, no meu negócio eu preciso que os médicos veterinários que trabalham aqui sejam meus subordinados, vocês precisam registrar essas pessoas também, tá? Então vocês vão registrar o recepcionista, o auxiliar de limpeza e os médicos veterinários. Agora, se vocês acham que vocês conseguem de fato manter uma relação de parceria, de prestação de serviços mesmo, de autonomia, vocês não necessariamente precisam registrar. Ah, Ana, Érica, como que eu sei como que eu tenho uma certeza do que eu estou fazendo? Gente, para vocês terem certeza mesmo, vocês precisam de uma avaliação, tá? Por um advogado trabalhista, de confiança de vocês, que vai fazer uma análise, vai dizer se está tudo certo, quais os riscos vocês estão correndo ou não, tá? Só para deixar isso claro. O ideal é que um especialista analise isso para vocês. Até porque um negócio é diferente do outro, às vezes vocês têm uns detalhes de funcionamento que é importante que sejam analisados individualmente. Trabalho nunca é preto no branco. Nunca é. A segunda dica, gente, é em relação às convenções coletivas. Vocês têm que ficar atentos às convenções coletivas de trabalho das pessoas que trabalham para vocês, tá? Todo o negócio, toda empresa, quando ela registra pessoas, né, para trabalhar, registra empregados, essa empresa, ela deve seguir a convenção coletiva, ela vai ter um sindicato patronal, um sindicato que a representa, patronal, que representa as empresas, os empregadores, e vai ter os empregados automaticamente, quando eles são registrados, eles também têm um sindicato dos empregados que também protege aquela relação. Ah, Ana, mas aqui no meu estabelecimento os empregados falaram que não tem interesse em participar do sindicato ou ninguém aqui paga a contribuição sindical. Gente, não faz diferença. Com pagamento, sem pagamento, sendo filiado ou não ao sindicato, a empresa deve seguir o que a convenção coletiva da sua categoria prevê. O que é convenção coletiva? É um acordo entre o sindicato dos empregadores com o sindicato dos empregados. Esse acordo, ele faz lei entre as partes. Ele tem a mesma força da própria CLT. Exatamente. Ele vai prever algumas regras de trabalho entre aquele empregado e aquele empregador que devem ser observadas. Então, muitas vezes você apenas, por exemplo, conhecer a legislação trabalhista não é suficiente, porque a convenção coletiva daquele empregado que você tem, por exemplo, a convenção coletiva dos recepcionistas prevê uma forma diferenciada, um benefício diferenciado que não consta na CLT expressamente e que você precisa seguir. Se você não estiver seguindo, você vai estar, sim, ocorrendo numa infração trabalhista. Então, tem que ter bastante cuidado com isso também. É importante você conhecer a convenção trabalhista dos seus empregados, tá? Exato. E, por fim, a dica número 3 que a gente traz para vocês é uma dica que parece boba, parece óbvia, mas ela é realmente muito importante. É que vocês tenham uma assessoria na área trabalhista, se vocês têm uma empresa com empregados. Por quê? Porque é muito importante ter alguém com conhecimento jurídico que acompanhe a empresa de vocês, os problemas que surgem no dia a dia. O direito do trabalho ele é muito dinâmico, as dúvidas elas vêm no dia a dia. O empregado que diz que aqui apresentou 3 atestados diferentes em uma semana, é a outra que a gestante que vai sair, teve uma lei que falou que agora ela não pode trabalhar, o que eu faço com ela? É os empregados que brigaram entre eles, é um que fez complô, é um que fica saindo toda hora para fumar e não tem... Então, assim, gente, é o dia a dia. Se vocês não têm uma assessoria jurídica mesmo, tá, gente? Não apenas da contabilidade, mas um advogado mesmo, olhando para vocês esses casos, vocês podem tomar a decisão errada no dia a dia e isso trazer consequências para vocês. Vocês devem ter acompanhado aí nesse período de pandemia que a gente viveu, a quantidade de medida provisória que foi sendo promulgada, a quantidade de regras, pode, não pode, vai para casa, não vai para casa. Então é muito importante que vocês tenham alguma assessoria trabalhista que estejam atentos a essas mudanças para que vocês tenham segurança no seu atuar. Porque, de novo, como a gente falou lá no início do vídeo, qualquer ação trabalhista pode chegar em valores absurdos que podem inviabilizar, sim, o seu negócio, tá? E a gente gosta muito de ressaltar,
Assessoria trabalhista não é assessoria contábil, são duas coisas diferentes. O contador, apesar de ter muita proximidade com as questões de contrato de trabalho, por fazer a parte burocrática disso, eles acabam se envolvendo um pouco com contratos, etc. Mas lembre-se que eles não são formados em direito. Então, muitas coisas podem ficar em aberto, podem passar despercebido pelos contadores, não por má fé, não por incompetência, mas simplesmente por não ser da área. Então, eu tenho essa preocupação para evitar surpresas na área trabalhista, tá bom? Bom, gente, como a gente falou, iremos trazer aqui 3 pontos fundamentais. Obviamente, o direito do trabalho ele é muito mais do que isso, mas é apenas esse alerta, essa base para vocês terem noção do que fazer para diminuir mesmo o passivo trabalhista e os riscos trabalhistas de vocês. Caso de dúvidas, a gente está à disposição. Tchau, tchau. Obrigada.